Hello. Good evening, good afternoon, or good morning. How are you doing, guys? Hope you're doing awesome. So, let's talk about it real quickly here. This is the topic of today's small class that I have here. This is a small video. It's going to be about this, do and does. All right? So, let's go. Let's do it. So, you know that we have three ways to use any sentence in English, right? We have the affirmative, we have the negative, and of course the interrogative. So let's do it together here. I hope you repeat after me, okay? The verb that I use here is the verb work. All right? So I have here I work, you work, and here you have to pay attention because we have three ways to use it. Works, he works, she works, and it works. Ok? But teacher, e se o verbo for, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui aleatório. E se o verbo for cry? Como é que vai ficar na terceira pessoa, cry? Good question. Let's see it. Cry vai ficar like this. Tô apanhando aqui pro negócio. Let's see. So, cry is going to be like this. He cries. Porque tem uma regra por trás disso. E a regra é que quando a gente tem uma consoante antes do Y, a gente vai tirar o Y e acrescentar o I, E, S. Ok? Ah, teacher, então o verbo play é diferente? Yes. No caso, o play é uma vogal, né? She plays. Então, você só vai acrescentar o S nesse caso, porque tem uma vogal antes do Y. Diferente do verbo cry, que é esse aqui, to cry, a gente tem uma consoante antes do Y. Ok? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Ah, e se for o verbo watch? She watch. Vai ficar como? Watch. She watches. No caso, watch, você vai colocar o ES. Algumas palavras, eles vão necessitar desse som de E depois. Por exemplo, work, não tem como você colocar workers, porque o som de K em inglês é K. Então, você só vai acrescentar o X. Então, enquanto watch, você já tem esse som de E mais ou menos nele. Então, vai ficar watches. Ok? Então, para você criar frases afirmativas usando qualquer verbo no simple present, a gente vai colocar o S quando for a terceira pessoa do singular. Ok? Então, vamos continuar aqui. He works, she works, it works, we work, you work, and they work. Ok? Bem tranquilo para você fazer frases afirmativas. For example, what do you do? Oh, I work at the hospital. Okay? For example, what does she do? Oh, she works in a store. For example. Ok? Mas a gente já vai chegar no do e does daqui a pouco. Ok, formas negativas. Então, a gente tem a forma da forma afirmativa e a forma negativa agora. Para você criar frases negativas usando qualquer verbo que não seja verbos especiais, verbos do presente simples, a gente vai precisar apenas colocar o do mais o not depois do pronome. Então, vamos lá. I do not work. You do not work. He does not work. Ah, aqui virou does. Sim, na terceira pessoa do singular a gente sempre tem alguma diferenciazinha, ok? No caso, he, she, it vai virar does. Então vai ficar he does not work, she does not work, it does not work, we do not work, you do not work e they do not work. Mas, teacher, eu já vi umas maneiras diferentes de usar isso. Já ouvi falar que tem o don't e o doesn't. Isso, são abreviações, ok? Então, por exemplo, se você colocar o do, vamos lá, se você colocar o she, colocar o you, quando você junta o do mais not, a gente pode usar como don't. Então, você pode falar you don't work, ok? Com a abreviação
você pode usar isso aqui. You don't work, que é o do mais not. E a abreviação do does mais not, provavelmente como você já sabe, é o doesn't. Ok? Então vai ficar she, ou he, ou it doesn't work. She doesn't work. Ok? Isso utilizando o verbo work, que é o exemplo que eu coloquei aqui pra gente. Ok? Então, para criar frases negativas, basta a gente colocar o do mais o not após o pronome, ou fazer uma junção como essas abreviações aqui, o don't e o doesn't somente no he, she e o it. Beleza? Ok. Vamos continuar aqui. Agora nas frases interrogativas. Sim, a gente vai precisar do e do does agora, novamente, para frases interrogativas. O que você tem percebido até aqui, então? É que você vai usar o do e does somente quando você quiser criar frases negativas ou quando você quiser criar frases interrogativas. No mais, as frases não precisam do do e does, ok? Porque ele está como auxiliar aqui e não como verbo fazer, que talvez vocês conheçam também, né? Então vamos olhar aqui. Para você criar uma frase interrogativa usando no presente simples verbos que não sejam especiais, né? A gente vai precisar do colocar o do e o does no começo. Assim como no verbo to be, às vezes a gente coloca is e o are no começo. Por exemplo, are you a student? No, I'm not. Oh, is she an architect? No, she's not. Yes, she is. A gente vai precisar colocar o do e o does no começo também, para enfatizar a pergunta, ok? Por que, teacher? Não sei. Deus quis que fosse assim. Okay? Quem inventou a língua fez dessa maneira aqui. Então, isso aqui enfatiza que está sendo criada uma pergunta, ok? Então, vamos lá, repete aqui. Do I work? Do you work? Does he work? Lembrando, novamente, que depois do he, she e o it, a gente vai utilizar o does. Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Ok? Então, essas são as maneiras de criar perguntas. Aqui são perguntas de yes or no questions. Como você responde yes, no questions? Não é somente você falar yes ou no. Pelo menos nesse momento do inglês, vocês têm que colocar isso aqui. Por exemplo, do you work? Yes, I do. Se você perguntou com do, responde com do. Se perguntou com does, responde com does. É assim que eu gravei e é assim que eu falo para vocês gravar também. Ok? É mais fácil assim. Então, se você colocar, por exemplo, oh, does he work? Yes, he does. Mas, teacher, o que é esse does aí no final? Isso aí tá dando uma ênfase na pergunta. É como se eu estivesse falando o resto da pergunta. Porque no inglês a gente fica muito no sujeito oculto, né? Ou objeto da frase. A gente às vezes não precisa falar. No inglês não, ele tem que ficar lá. Então a gente fala yes, he does. Ou no, he doesn't. Or no, he does not. Ok? Basicamente isso. Nesse momento, essas são as formas de você responder essas perguntas. Ok? Peraí, esqueci de colocar o he aqui. Beleza até aqui? Ok, gente. Eu acho que é isso aí. See you guys. Take care. And I hope you stay safe.